Nós gostaríamos de saudar a todos com a paz do Senhor e abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de 2 Marcos, capítulo 9, versículo 21. Vamos estar de pé para a leitura. Evangelho de 2 Marcos, convidamos os irmãos, as igrejas, versículo 21. Aos ouvintes da Rádio Manaim de estarem acompanhando a leitura. Marcos 9, 21. E perguntou ao pai de família: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Assentados. O texto em que lemos nessa noite fala de um pai de família que saiu, que se destacou do meio de uma multidão. Diz o texto no início que quando Jesus chegou àquele local, a multidão veio ao seu encontro. Mas no meio daquela multidão havia um pai desesperado. No meio da multidão há muitos que estão sofrendo e que não estão sendo percebidos. Mas tal era o desespero daquele pai que ele rompe com tudo e ele se manifesta. E Marcos faz questão de registrar que foi em uma oração com lágrimas. E o pai, com lágrimas, disse: ajuda-me, Senhor. Meus irmãos, quantas vezes na vida nós somos este homem? Quantas vezes a irmã está nessa posição de ir ao Senhor com lágrimas e dizer: me ajuda, Senhor, me ajuda. Veja que ele não fez discurso, ele não narrou a situação, uma frase tão pequena, mas que diz tanto, né? Ajuda-me, Senhor. E no culto dessa noite, aqui, em muitos lugares, em muitas igrejas, muitos ouvintes que estão agora ouvindo em casa, no hospital, que a sua alma está clamando: me ajuda, Senhor. Eu não estou aguentando mais. E o Senhor é aquele que nunca nos lança fora. O Senhor é aquele que nunca nos rejeita, nunca nos nega o seu amor. Interessante que o Senhor estava definido em abençoar aquele homem. O Senhor estava decidido a ajudá-lo e a respondê-lo. Mas antes, ele fez uma pergunta. E havia sabedoria naquela pergunta. Havia ensino naquela pergunta. O Senhor ia abençoar o pai, ia abençoar o homem, ele ia com a bênção, mas antes o Senhor queria deixar um ensino com ele. E a pergunta que o Senhor fez, aquele ensino foi para aquele homem, mas é para todos nós que estamos aqui. É para todos que onde vão chegar essa mensagem hoje, porque a palavra do Senhor é viva. Foi para ele, atravessa o século e chega aqui, porque a palavra do Senhor não envelhece. E a pergunta foi: pai, eu vou te abençoar, eu vou. Mas desde quando ele está assim?
Porque aqui diz o texto que era um jovem que tinha um comportamento violento, inconstante, um jovem que tinha um temperamento que ele não conseguia dominar por questões espirituais, um jovem que os seus pais já não tinham mais o controle da situação, ora na água, ora no fogo, para se destruir, comportamento extremos. O pai estava desesperado, mas a pergunta foi essa: desde quando ele está assim? Desde quando ele tem esse comportamento? Desde quando ele tem essas manifestações? Desde quando ele tem essas reações? Desde quando, pai? E o pai respondeu: desde a infância, desde pequeno, desde menininho. O Senhor Jesus muitas vezes, várias vezes no seu ministério, ensinava perguntando. Ele usava a pergunta como um instrumento de ensino, porque numa pergunta ele faz o homem refletir. Quando ele faz o homem responder a sua pergunta, o ensino era claro. Desde pequeno, desde menino. Ou seja, o que Jesus estava querendo falar com aquele pai? Ué, se desde pequeno ele está assim, porque só agora você vai pedir ajuda? Se desde menino ele tem esse comportamento, porque só agora quando ele é adulto, já é um adulto, que você não consegue mais controlar a situação, você vem buscar a Deus só agora? Você esperou chegar nesse ponto para vir pedir ajuda? Era essa a palavra de Jesus. Por que nós somos assim? Isso é nosso, do homem. Muitas vezes nós só vamos buscar a ajuda do Senhor quando a situação está no limite, que você perdeu o controle. Muitas vezes nós só vamos buscar a ajuda do Senhor. Deixamos. Mas o que é pequeno fica grande. Há problemas que crescem e você às vezes perde o controle. Por que às vezes nós somos tão tardios para clamar e pedir socorro a Deus? Porque deixamos para buscar o Senhor só em último caso, quando a situação já está explodindo, quando a situação já vai nos expor. Não! Nós temos que ser rápidos em buscar ao Senhor. Temos que ser rápidos em buscar e pedir ajuda, porque o Senhor é rápido em nos responder. O Senhor é rápido em agir em nosso favor. O Senhor não é tardio, não. O Senhor é rápido em cuidar dos seus servos. Veja que interessante, o Senhor é o oposto dessa característica que nós temos de ser tardios. Nós às vezes esperamos a situação perder o controle para pedir ajuda. O Senhor é o contrário. Ele antecipa os problemas. Antes que venha um problema, Ele já diz que vai dar o livramento. Por isso muitas vezes Deus dá sonhos na igreja, dá visões, dá revelações de coisas que vão acontecer. Ele antecipa o mal para livrar os seus servos amados. E essa palavra se aplica à criação de filhos, mas se aplica à nossa vida espiritual, se aplica à nossa vida conjugal. Por quê? Nós esperamos a situação chegar no limite tão... Não. Vai ao Senhor. Senhor, ajuda-me, Senhor. Antes que isso acabe num divórcio, ajuda-me, Senhor. Antes que isso transforme em apostasia, ajuda-me, Senhor. Antes que isso venha uma queda espiritual. Mas, meus irmãos, não é difícil entender por que o pai demorou tanto em pedir ajuda. Não é difícil. Não é difícil compreender porque ele foi tão tardio em pedir socorro. Não é difícil. Por que ele não pediu ajuda antes? Porque enquanto o menino era criança, ele era mais forte que o menino. Porque enquanto ainda era pequeno, ele podia controlar o menino, ele tinha uma situação, ele tinha como controlar a situação.
Porque enquanto ainda era um menininho, um intermediário, ele era mais forte que o menino, ele era maior que o menino, ele tinha como segurar, ele tinha como prender, ele tinha como controlar. Mas problemas pequenos crescem e um dia podem fugir do controle. É isso que o pai não entendeu. Ele ia crescer. Ele não quis resolver o problema, ele quis administrar o problema. E há problemas que não podem ser administrados, precisam ser resolvidos, enfrentados. E nós temos o nosso Deus ao nosso lado. Nós temos um Deus que está disposto a nos ajudar. Há problemas conjugais que não podem ser administrados. Ah, mas é pequeno, mas vai crescer, vai tomar conta da casa, vai destruir o relacionamento. Corre! Pede socorro ao Senhor, porque o Senhor vai te socorrer. Há questões da nossa vida espiritual que vão crescer. Ah, mas é um probleminha, é um desviozinho, é uma falha que eu tenho, ninguém sabe, ninguém vai saber. Eu vou administrar, mas o abismo chama outro abismo, porque a carne e o inferno são insaciáveis. Meus irmãos que estão aqui, irmãos que estão nos ouvindo, essa palavra hoje veio em tempo oportuno. Não existe coincidências acontecendo nessa noite. Existe Deus falando no tempo certo e na hora certa. Porque tem irmãos que estão nos ouvindo pela Rádio Manaim, há irmãos em igrejas e aqui que estão administrando problemas que não podem ser administrados, que precisam ser resolvidos, que precisam ser libertos, que precisam ser restaurados, curados, e o Senhor está disposto a nos ajudar. Essa é a grande mensagem dessa noite. O Senhor está disposto a te ajudar. Não, mas é pequeno, eu resolvo. É só uma insatisfação. Insatisfações crescem e viram incompatíveis depois. Ele pensou, não, eu sou mais forte, eu consigo controlar. Isso é o homem, né? Isso somos nós. Aí quando fugiu do controle, quando estava mais forte do que ele, maior do que ele, talvez o menino devia estar, não sei o tamanho dele, mas às vezes os filhos ficam maiores que os pais. Quando perdeu o controle, aí ele correu, Senhor, me ajuda. Meu irmão, minha irmã, os jovens que nos ouvem, os irmãos que estão aqui, não espere você perder o controle da situação. Não espere o problema ficar mais forte do que você. É hoje aqui que esse problema vai começar a deixar de existir. Ele não vai ficar maior do que você, não, porque o Senhor é maior do que ele. E é o Senhor que nos ajuda. Senhor, ajuda-me, Senhor. Eu perdi o controle do menino, eu não tenho mais forças, ele é mais forte do que eu. Mas ele nunca vai ser, os nossos problemas nunca vão ser mais fortes do que o nosso Deus, mais forte do que o Senhor Jesus. E é o Senhor que está agindo nessa noite, que está abrindo os nossos olhos. Nós não vamos ser engolidos por problemas pequenos que cresceram, não. Nós vamos ser libertos deles. E veja os irmãos como realmente ele ainda não havia entendido quem era o Senhor Jesus. Veja os irmãos como ele realmente não tinha ainda entendido quem estava na frente dele. O Senhor da vida, o Filho de Deus Pai, o Filho do seu amor. Ele diz uma frase para Jesus que demonstra claramente que ele não tinha compreendido a oportunidade que estava diante dele. Porque aquele que estava diante dele é aquele que não há limites para o que ele pode fazer. Ele ainda não tinha compreendido a oportunidade que estava diante dele. Ele falou assim: Senhor, se tu podes, ajuda-me. Quando se vai falar com Deus, nunca se deve usar a frase Senhor, se tu podes. Jamais. Quem conhece quem é o Senhor Jesus, quem conhece a glória do Senhor Jesus,
Quem sabe o que Deus é capaz de fazer nunca vai dizer, Senhor, se tu podes. Não, Ele pode tudo. Não há essa condição, não, Ele pode tudo, é se Ele quer. Se Ele quer, que poder, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há limites para o nosso Deus. Ele abre o mar vermelho, tira a água da rocha, Ele ressuscita os mortos, abre os olhos dos cegos, transforma os homens, porque o Senhor é o Senhor, Deus é Deus. Então não é se Ele pode, Deus pode tudo. Não há limites para as suas mãos, é se Ele quer. Porque se Ele quer, Ele faz. Porque Deus é soberano. Ele não tem que consultar ninguém, marcar uma reunião, pedir autorização. Deus é Deus. Ele quer, Ele faz, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E a boa nova hoje para você é, e Ele quer hoje te abençoar. Ele pode e Ele quer. Porque dele é o querer e o realizar. Dele é o querer e o operar. Ele pode. Mas ouça, Ele quer. Ele quer entrar na sua casa hoje. E aquele probleminha que você até menosprezou, achou que dava para resolver, não tem problema, nunca jejuou por ele, nunca madrugou, foi deixando, que virou um gigante agora, e que você vai desesperado, Ele pode e Ele vai derrubar os gigantes. Não é se Ele quer, não é se Ele pode, porque Ele pode, é se Ele quer. E Ele quer. Ele quer te ajudar hoje. Ele quer hoje enxugar as suas lágrimas. Você que veio a este culto aqui nessa igreja, onde você estiver, chegar essa mensagem pela rádio, Deus quer te ajudar, te socorrer, te levantar, te carregar, te perdoar, te restaurar. Não há dúvidas do amor dele por você. Ele usou em relação a Jesus o que os professores de português chamam de uma partícula condicionante, que é o se. Se tu podes, é uma partícula condicionante, ou seja, se não é uma certeza, é uma possibilidade. Será que Ele pode? Tem uma dúvida aí. E aí o Senhor, Mestre, Senhor da vida, colocou as coisas no lugar, colocou as coisas nos lugares certos. Porque em Deus não há dúvidas. Em Deus não há possibilidades. Deus é uma certeza. Em Deus não há inconstância nem variação. Ontem, hoje e eternamente o Senhor é o mesmo. Aí você vai agora colocar as coisas em ordem. Olha, você, se tu creres, o Senhor botou o si para ele. Não é se eu posso, poder eu posso, em outras palavras, mas é se você crer. Se creres, tudo é possível que crer. Não há limite por quem crer. Se tu creres, tudo é possível que crer, porque o que Deus pode fazer é indescritível. Porque o que Deus pode fazer é maravilhoso. Não é se eu posso, não é se. Deus é Deus, é se você crer. A partícula condicionante está no homem. Se você crer no que Deus está fazendo nessa noite, tudo é possível nessa noite, porque é o Senhor que está operando. Aí o homem deu uma resposta maravilhosa. Eu creio, Senhor. Que resposta linda. Se tu creres, a condicionante não está em mim, está em ti. Se você crer, eu creio, Senhor. Que frase linda. Mas não era verdade. Aí depois que ele fala assim, eu creio, Senhor, ele teve um rompante de sinceridade. Ele teve um rompante de sinceridade. Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Ele escolheu ser sincero. Inicialmente ele falou aquela frase que ele imaginou que era a frase que ia agradar ao Senhor. Eu creio, Senhor. Mas ele pensa melhor, mas me ajuda
na minha incredulidade. Em outra versão, você, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, eu não creio, mas me ajuda a si mesmo. Senhor, eu não consigo crer que essa vai mudar a situação, mas mesmo não crendo, opera, Senhor. Senhor, eu não consigo crer que esse menino vai mudar, vai ser uma criança normal, mas mesmo não crendo, me ajuda, Senhor, porque eu estou desesperado. Mas se você não crê nessa noite que o seu casamento pode ser restaurado, se você não crê que vai escapar, mesmo não crendo, se você clamar com sinceridade, Deus vai te abençoar. Ele não tinha fé, mas ele teve sinceridade. Há momentos que você olha para uma situação na sua vida, você não crê. Não, Senhor, eu não creio, eu não acredito mais. Senhor, isso vai voltar? Senhor, eu não consigo crer. Senhor, eu não consigo imaginar que isso vai ser restaurado. Mas, Senhor, mesmo eu não crendo, não olha para mim, não. Não olha para minha fraqueza, não. Senhor, olha para o meu desespero. Me ajuda, Senhor. Ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. Ele não tinha fé, mas foi sincero. Seja sincero com o Senhor hoje, porque a sua sinceridade vai se transformar em bênção hoje. Vai se transformar numa operação do Senhor. Muitas vezes o Senhor Jesus chamava os religiosos, fariseus, saduceus, de hipócritas. Mas o que é o hipócrita? É uma palavra grega. Mas o que é o hipócrita? Era o ator nos teatros gregos. Aquilo que nós chamamos de ator e atriz é o hipócrita. Você tinha as peças gregas, as peças teatrais, os teatros gregos. E o hipócrita é aquele que... Então o que é o hipócrita? É aquele que representa um personagem que ele não é. É uma encenação. Ele está encenando uma coisa que ele não é. Ele está representando o que ele não é. É um personagem que não é ele. E esse homem não quis ser um hipócrita. Ele quis representar uma fé que ele não tinha. Meus irmãos, muitas vezes nós, servos do Senhor, homens, até talvez bem intencionados, queremos representar, fazer encenações. Queremos representar um personagem do crente forte, o crente que nunca chora, o crente que nunca falha, e às vezes por dentro estamos todos quebrados. E aquela encenação, o culto, às vezes dando glória a Deus sem sentir nada, aleluia, sem sentir nada, um vazio por dentro. Não faça uma encenação, grite: ajuda-me, Senhor. E o Senhor vai te ajudar. Ele escolheu não ser um hipócrita, não fazer uma encenação. Eu creio, Senhor, é mentira, ele não crê em nada. Ele não crê em nada, mas ele escolheu ser sincero. Ele não representou: não, Senhor, eu sou incrédulo, eu não creio, mas eu quero ser ajudado. Seja sincero nessa noite, sem encenação nenhuma. Não represente um crente que você não é. Senhor, eu sou isso. Eu estou fraco, eu estou com medo, eu estou inseguro, eu estou, Senhor, em pânico. Ajuda-me, Senhor. O Senhor já está te ajudando. A operação do Senhor não vai começar depois do culto, já começou. Deus já está agindo em você. O Senhor já está te levantando. Porque não é se Ele quer, é se Ele pode. Não é se Ele pode, é se Ele quer. E a mensagem hoje é: em cada lugar está havendo uma operação do Senhor. Hoje é um dia de que muitos laços estão sendo quebrados. Problemas pequenos que iam crescer e engolir famílias, engolir servos, não vão mais fazer isso. Porque hoje aqui o Senhor está interrompendo, intervindo. Porque hoje Ele quis e Ele pode nos abençoar. Porque o que Deus pode fazer é maravilhoso. Porque o que Deus pode fazer é indescritível.
irmãos. Graças a Deus. Nosso Deus pode além do visível. É como olhar no deserto. É mais que a razão do homem mortal. Todos juntos. O que Deus pode fazer é maravilhoso. Nosso Deus pode agir além do que eu mereço. É como renascer, transformar o meu viver. É mais que um milagre. Graças a Deus. É viver a salvação. Bendito é teu nome, Senhor. Glorificado seja teu nome. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, o Senhor revelou que está em uma das nossas igrejas um varão que tem uma função na casa do Senhor. O Senhor até disse qual função que ele exerce, uma função importante na igreja. E ele está desempregado, e nessa fase difícil, ele começou a trabalhar e a ter uma renda com algumas coisas que são pequenos atos ilícitos. E hoje o Senhor está te encontrando, meu irmão. Porque os pequenos atos ilícitos, o Senhor está te mostrando o seu fim hoje. Vão crescer. E o fim, o Senhor mostrou qual? Mas que hoje, no poder do sangue de Jesus, por revelação, o Senhor está te libertando deste laço. Jesus disse: não temas, porque nada vai te faltar, porque o Senhor vai prover todas as coisas. O Senhor mostrou de uma senhora que tinha um sentimento de medo, de insegurança, e ela não cuidou disso. Ela não cuidou. E aquele sentimento foi crescendo, ela nunca buscou o Senhor, foi deixando, e agora essa semana ela recebeu um diagnóstico de síndrome do pânico. E ela falou assim: agora eu não tenho mais controle, a situação foge do meu controle, eu entro no estado, mas existe alguém que é maior e mais forte, mais poderoso do que o síndrome de pânico. E Ele está presente, e Ele está contigo. Meus irmãos, o Senhor está entrando nas nossas batalhas para resolver os pequenos problemas e o nome dele ser glorificado.